O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro segue como um dos momentos mais tensos do cenário político e jurídico brasileiro recente. A cada sessão, novos embates entre ministros do Supremo Tribunal Federal expõem não apenas divergências técnicas, mas também um clima de tensão que vai muito além das formalidades jurídicas. Na oitava sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, esse clima ficou evidente logo no início. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, apresentou seu voto, mas encontrou resistência do ministro Luiz Fux, que sinalizou não concordar com a forma como as chamadas questões preliminares estavam sendo conduzidas. Essas questões tratam dos pedidos e objeções apresentados pelas defesas antes da análise direta dos crimes imputados aos réus. Fux foi direto. Declarou que manteria sua coerência, lembrando que já havia defendido, desde o início do processo, que o caso deveria ser julgado pelo plenário do Supremo, e não apenas pela primeira turma. Essa divergência gerou desconforto e deixou claro que nem todos os ministros estão alinhados quanto ao rito processual. O ambiente esquentou ainda mais quando Fux reclamou de uma intervenção do ministro Flávio Dino, afirmando que havia sido feito um acordo prévio para que os votos fossem lidos sem interrupções. Para Fux, esse combinado não foi respeitado. Já o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, minimizou a situação e disse que havia autorizado a fala de Dino. Alexandre de Moraes, por sua vez, reforçou que a intervenção havia sido dirigida a ele e, portanto, estava dentro do regimento. Essas trocas de farpas mostraram ao público um Supremo Tribunal Federal dividido em estilos e formas de atuação. Enquanto alguns defendem uma condução mais rígida e sem apartes, outros acreditam que a troca de ideias em tempo real é parte do processo democrático. No fundo, o episódio refletiu não apenas uma discordância técnica, mas também a complexa disputa de visões dentro da própria Suprema Corte. Paralelamente ao julgamento, cresce também a preocupação com os reflexos internacionais desse processo. Nas análises que seguiram a sessão, foi levantada a possibilidade de os Estados Unidos, sob o governo Donald Trump, adotar sanções mais duras contra o Brasil em caso de condenação de Bolsonaro. Alguns comentaristas enxergam nisso uma postura de imperialismo norte-americano, lembrando que, historicamente, os Estados Unidos sempre exerceram pressão política e econômica sobre outros países para defender seus próprios interesses. Houve quem apontasse a contradição entre o discurso norte-americano de liberdade de expressão e a perseguição a figuras como Edward Snowden e Julian Assange, que expuseram segredos de Estado e foram duramente punidos por isso. Além disso, foi lembrada a existência de Guantánamo, prisão polêmica que contraria princípios democráticos básicos. Essas críticas reforçam a ideia de que os Estados Unidos nem sempre aplicam internamente os mesmos valores que pregam externamente. Mas também houve quem relativizasse esse impacto. Para outros analistas, a movimentação norte-americana está muito mais ligada a interesses comerciais do que a questões políticas. A ampliação de tarifas e restrições comerciais já era algo esperado, independentemente do resultado do julgamento no Brasil. Nesse sentido, Bolsonaro e o STF acabam servindo mais como justificativa para ações econômicas que provavelmente já estavam no radar do governo norte-americano. No campo interno, os defensores de Bolsonaro insistem que o julgamento tem um viés político. Para eles, a própria composição da primeira turma já revelaria um desequilíbrio, uma vez que ministros como Cristiano Zanin e Flávio Dino têm ligação com o governo Lula. Além disso, as queixas de cerceamento do direito de defesa reforçam a narrativa de que o processo não estaria sendo conduzido de forma plenamente justa. Do outro lado, os ministros e parte da sociedade veem no julgamento um passo necessário para a preservação das instituições democráticas. Para esses, não se trata de perseguição política, mas sim de responsabilização diante de atos que colocaram em risco o Estado de Direito. No fim, o que se percebe é que o julgamento de Bolsonaro transcende a figura do ex-presidente. Ele se transformou em um palco onde se confrontam visões de democracia, independência dos poderes, credibilidade internacional e interesses econômicos globais. Cada sessão é marcada por tensão, divergências e análises que vão muito além das paredes do Supremo. Independentemente do desfecho,
O processo já está registrado como um dos mais emblemáticos da história recente do Brasil, não apenas pelo impacto direto sobre o futuro político de Bolsonaro, mas também por tudo o que revela sobre a forma como o país encara sua democracia diante de pressões internas e externas.